a Lionel Andrés Messi. E antes de mais nada, vou fazer uma pergunta, viu? Será que a Copa do Mundo de 2026 ainda é capaz de emocionar Lionel Messi? Porque convenhamos, aos 38 anos, depois de tudo que ele viveu, depois de 6 Copas do Mundo, depois de levantar a taça em 2022, muita gente se perguntava se ainda existia aquele Messi capaz de parar o planeta. Eu vou trazer hoje, viu, aqui no nosso vídeo, Rivaldo falando de Messi. Tem também os gols, os 3 gols, imagens impressionantes da torcida, da família de Messi chegando, do porquê que Messi chorou. Messi chorou em campo. A gente vai ver tudo aqui no Solta a Voz Tiba. Vamos lá. Muita gente questionou, viu? Será que a Major League Soccer, a MLS, diminuiu o nível competitivo dele? Será que fisicamente ele conseguia ou conseguiria aguentar uma Copa do Mundo? Será que o maior palco do futebol ainda teria espaço para mais uma obra-prima do Camisa 10? E a resposta veio da forma que Messi mais gosta, viu? Dentro de campo, em Kansas City, sem entrevistas, sem polêmicas, sem precisar convencer absolutamente ninguém. Porque os gênios não discutem, os gênios respondem jogando. Vou mostrar aqui algumas imagens. Por exemplo, lá em Bangladesh, viu? A Universidade Dhaka, olha aí, ó. Torcedores reunidos para assistir Bangladesh Messi jogar. Vejam só. Vou aumentar mais um pouquinho aqui para vocês escutarem. Estão escutando? Messi, ó. Impressionante, meus amigos. Isso é uma universidade em Bangladesh. Muita gente também em Bangladesh torcendo, viu? Para a seleção brasileira também, viu? Vamos ver aqui a Antonella e os meninos, ó. Antonella, a esposa de Messi, chegando no estádio lá em Kansas com os filhos, né? O Thiago, o Ciro, o Mateu. Quem sabe um desses garotos aí consiga jogar igual ao pai. Porque tivemos também Zidane, né? Vou falar do Zidane, porque o filho de Zidane tava no jogo, viu? Outras imagens aqui, ó. O estádio lotado lá em Kansas City. 80 mil pessoas assistindo Lionel Messi, né? E antes do jogo começar, mais gritos de Messi, ó. Lá nas arquibancadas. Vou escutar aqui. Olha aí, ó. Reverências ao argentino. Mal sabiam eles, né, o que poderiam esperar desse jogo, dessa vitória espetacular da Argentina por 3-0. Outro gol também da seleção da Argélia, anulado do Chaibi, bom jogador ali na ponta esquerda. E o Messi começou o jogo, meu amigo, marcando na ponta direita, desarmando, 3 desarmes de Messi. Ele ficou jogando até 17 minutos no primeiro tempo, jogando ali na ponta direita. Aí ele foi pro meio, viu? Aí não prestou não, viu? Quando ele foi pro meio, realmente saiu o primeiro gol, viu? Olha aí, ó. Vamos ver aqui o primeiro gol. Olha o lançamento do Rodrigo De Paul, né? Espetacular o jagunço de Messi, dando uma bola sensacional pro camisa 10 da Argentina. Vou mostrar aqui pra vocês em outro ângulo aqui, ó. Mais um ângulo aqui, esse gol do Messi, a câmera fechada nele aqui. O jogo era muito intenso, né? E a Copa respirava essa emoção. Ele bateu essa chapada da entrada da grande área ali na meia-lua, como ele sempre faz, né? Como ele sempre faz esses gols aqui, essas filmagens, né, dos torcedores lá no estádio de Kansas City, lá no estado de Missouri, nos Estados Unidos. Mas havia realmente uma sensação no ar, né? Parecia que o camisa 10 realmente queria deixar a sua assinatura. E só bastou essa bola e esse passe magistral, né, do Rodrigo De Paul, abrindo o placar para a seleção da Argentina. 1-0, e Messi fez o que todo mundo realmente espera, né, do camisa 10 há quase 20 anos. Conduziu, olhou, escolheu e colocou no ângulo do Lucas Zidane, o filho de Zidane. Mas, rapaz, vou dar só uma pausa aqui. Eu vivi pra ver o Zidane, que não era bom de bola, viu? E é o filho de Zidane, lá na Copa do Mundo. Mas foi um gol, viu? Um golaço, gol de Copa do Mundo, gol de gênio.
Gol do homem que se recusa a envelhecer. Mas o mais impressionante, né, meus amigos, não era o placar, era a leveza, era a explosão em espaços curtos. Aqui a gente vê, ó, no segundo gol, rebote, olha o gol, rapaz. Ele só dá uma rolada pra dentro, gol fácil, né? De um rebote ali, mais um frango, né, do Lucas Zidane. Mas você vê o detalhe, né, do gol. Deixa eu só mostrar aqui o detalhe do gol aqui, do segundo gol, né? Tá aí, ó. Vou mostrar esse outro ângulo aqui, porque realmente o brilho dos olhos, parecia que ele tinha tudo planejado e talvez tenha sido bastante planejado. Veja o toque, ó. Veja o toque. Ele não chuta, ele dá um passe pro gol. Ele dá um passe pro gol. O segundo gol da seleção da Argentina. Aqui o torcedor comemora. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. O rebote do Lucas Zidane e a rolada, cara. Ele dá um toque pra dentro do gol, ele não chuta. Se fosse outro jogador, meu amigo, jogador ruim, tinha enchido o pé e provavelmente tinha perdido o gol ou tinha batido da trave. Mas com certeza alguém iria fazer alguma coisa. Mas enquanto muitos criticavam, né, a ida de Messi para Major League Soccer, Messi e a Argentina estavam construindo algo, né, administrando o corpo, pensando nesse momento, pensando nessa última dança. E a impressão que Messi chegou exatamente onde queria chegar, né? Inteiro, competitivo, pronto para mais uma Copa do Mundo. Mas teve esse lance aqui, viu? Muita gente questionou no primeiro tempo essa solada de Messi e queriam a expulsão. Eu vi tanto o Paulo César de Oliveira quanto o Carlos Eugênio Simon falando que essa jogada seria uma jogada apenas para cartão amarelo. Olha aqui onde foi o pé de Messi, viu? Nem foi falta, nem foi marcado falta para a seleção da Argélia, tampouco foi dado também cartão amarelo. Mas falando um pouquinho do jogo, né? A escaloneta realmente, né? O Lionel Scaloni é uma máquina, viu? Essa seleção do treinador da Argentina. Vou rolar aqui para vocês verem também. Deixa eu só adiantar um pouquinho aqui. O terceiro gol. Vejam a fabricação do terceiro gol. Passe aqui para Messi. Messi abre na esquerda. Recebe de volta. Domina meia-lua da grande área. E bate chapado no canto direito de Lucas Zidane. Mais um gol levado aí pelo filho de Zidane. E ele sai caminhando para trás. 3 para a Argentina, 0 para a seleção da Argélia. Mas que goleada, viu? Agora, outra imagem que chamou a atenção foram essas lágrimas aqui, né? Enquanto o jogo estava 1-0, no começo do primeiro tempo, as câmeras flagraram Messi chorando. E o motivo do choro, né, do Messi é porque é algo relacionado ao seu pai, né? O Jorge Messi não está bem. Jorge Horácio Messi está internado em um hospital de Buenos Aires, segundo uma rádio chamada Cadena Sul, lá da Argentina. E não é questão de dias não, viu? Diz que há vários meses ele tá com esse problema de saúde e não é coisa simples não, viu? Até uma coisa grave. E especificamente essa semana houve algumas circunstâncias que levaram a um leve agravamento do estado da saúde dele. E Messi está sofrendo com isso. Ele falou no final do jogo que vem passando por esses problemas pessoais. Mais um ângulo aqui do segundo gol, né? Como eu mostrei a vocês. Deixa eu só passar aqui. E a narração do lendário, viu? Mariano Clos, narrador argentino, para mim o melhor narrador argentino. Vou colocar um pouquinho para vocês escutarem aqui, ó. Insisto, el gran partido que está haciendo De Paul. Va buscando la pelota Messi. La Argentina va por el tercero. Abre juego para González. Esperalo Medina. Atención. Limpió. Va para Messi. Sí. Messi. Sí. 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 Gol. 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 ¡Gol! É uma narração fantástica, viu? Mariano Clos. Argentino. Messi. Messi. Messi lo hizo a los 31 minutos del segundo tiempo. Se veía venir la magia de la Argentina. La zurda de Messi. Gol, né? Señoras y señores, Messi su noche. Noche de Messi aquí en Kansas, abriendo o terceiro la gol primera aqui. jornada. Pone a la Argentina 3. Terceiro gol aqui, outro ângulo, né? Para vocês observarem. Mas realmente, né? A escaloneta, né? Como é chamada, o esquema tático do Lionel Scaloni mostrou porque continua realmente sendo uma máquina, não é? O McAllister,
Rodrigo De Paul, Enzo Fernandes, todo mundo se movimentando, todo mundo jogando em função de um homem, meu amigo. E o McAllister falou, né, após a partida, todo mundo viu, ele ainda é o melhor. E a Argentina não esconde isso, viu? Ela foi construída em torno de Messi. Porque quando o coletivo funciona, o gênio aparece. E apareceu de novo. Rebote de Lucas Zidane, Messi, gol. O segundo, né? Daquela noite. Mas ainda não era suficiente, né? Porque aquela não era uma noite comum. Era uma noite histórica, meus amigos. E aos 38 anos, sexta Copa do Mundo, com o mundo inteiro assistindo, Messi recebeu na entrada da grande área liberdade, silêncio e aquele toque que vocês puderam ver aqui no canto direito do Lucas Zidane, hat-trick, e Kansas City veio abaixo, a Argentina enlouqueceu, o mundo parou, mais uma vez, e naquele momento não era apenas um gol não, viu? Era a história, era a eternidade. Era o gol que colocava Lionel Messi ao lado de Miroslav Klose entre os maiores artilheiros da história das Copas. Era mais um recorde, mais uma marca e mais uma página escrita pelo homem que parece ter feito realmente o pacto com a eternidade. Tá aqui, ó. Tá aqui a tábua de artilheiros, os maiores artilheiros da história da Copa do Mundo. Tá com 15 gols ali Messi, mas ele tá com 16. Com esses 3 gols ele passou Mbappé, que tinha passado ele mais cedo. Mbappé fez 2 gols, tinha 12, foi a 14 na vitória da França contra o Senegal. É o quinto colocado. O Gerd Müller com 14 gols, o quarto colocado. Ronaldo Fenômeno com 15 gols. Messi com 16 e Miroslav Klose com 16. E realmente, por trás do craque existe um filho, uma família, um homem, como eu falei a vocês, e Messi chorando, né? Vivendo momentos bastante difíceis, né? Bastante difíceis. E vai se superando, cara. Vai se superando, porque realmente, às vezes os maiores campeões também precisam ser fortes fora das 4 linhas. E quando Scaloni decidiu substituir o craque, tá aí, ó. Scaloni emocionado, né? Impressionante. Realmente são imagens fortes, né? Do Scaloni chorando. A torcida se levantou. Kansas City aplaudiu, ó. Olha aqui, ó. Todo o estádio ovacionando o jogador. E mais uma vez ficou claro, né? Que nós não estamos apenas vendo um jogador. Realmente estamos assistindo ao capítulo final de uma obra que talvez nunca mais se repita. Nunca mais. Pra mim, eu acho difícil aparecer outro jogador que tenha tamanho impacto quanto o Messi vem tendo, né, nessas 6 Copas do Mundo, recordista com todas as Copas, né? Mas se alguém achava que ele não era mais o mesmo, hein, meus amigos? Se realmente alguém achava que ele não era mais o mesmo, se alguém acreditava que a Copa de 2026 seria mais uma despedida, Messi respondeu com 3 gols, com recordes, com lágrimas, com história. Porque existem jogadores, existem ídolos e existem lendas. Aqui, ó, no final, vou mostrar aqui mais algumas imagens. A cara do Zidane, né? O Zidane impressionado, porque ele tinha já feito os 3 gols, né, em cima do filho dele. E o Zidane tava sem acreditar. E Zidane falou também, né, no final do jogo sobre a controvérsia do cartão vermelho de Lionel Messi contra a Argélia, né? Ele disse que assistiu o incidente, né, envolvendo Messi várias vezes, de ângulos diferentes. E, honestamente, ele não entende como algumas pessoas estão pedindo cartão vermelho. Ele tá falando que houve contato, ninguém tá negando isso. Mas o futebol é um esporte de contato e nem toda colisão se torna automaticamente uma expulsão. Só porque as redes sociais querem uma história maior. Rapaz, pistola, viu? Respondeu aqui o Zidane. Já estava muito satisfeito, mas defendeu, né? Defendeu o Lionel Messi. Agora também ele já foi expulso, né, meus amigos? Numa Copa do Mundo, final de Copa do Mundo, uma cabeçada em cima de Materazzi. Mas ele sabe realmente o que é que o jogador passa lá dentro de campo. No, la verdad que no, la verdad que es un honor obviamente estar ahí por lo que significa estar al lado de Klose, lo que está Ronaldo también ahí, pero
Creo que Ronaldo no significa também. nada, ¿no? Mas acho que não significa nada. Olha aqui as palavras de Messi. Ele falou que é apenas um número e não significa absolutamente nada. Mas está do lado de um Ronaldo, por exemplo, ó, Mbappé, ó. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque eu falei. Aqui, ó. Estar al lado de Klose, o lo que está Ronaldo también ahí, pero creo que no significa nada, ¿no? Mbappé también que hizo hoy 2. Al final es estadística y nada más. Si bien es un orgullo poder competir con todo ello, no significa nada. Para mí, Ronaldo, de lo que yo vi, fue uno de los más grandes Fenômeno. y no está primero. O sea que queda solo en una estadística. É apenas uma estatística. E falando aqui do Ronaldo, né? Bastante. Você vê o respeito de Messi para Ronaldo Fenômeno, né? E aqui o Lisandro Martínez no final foi perguntado, né, sobre o que Messi merece. Tremendo lo de Leo, casi 39 años se hizo 3 goles. ¿Qué le dijeron en el vestuario? Abrazos, hay que darle amor. Tremendo lo de Leo. Abraços e muito amor, respondeu o Lisandro Martínez, bom zagueiro, viu? Tirou tudo ali do lado esquerdo da seleção da Argentina. E quem falou aqui foi Rivaldo, viu? Rivaldo colocou um texto no Insta parabenizando o Messi. Deixa eu só aumentar aqui pra gente ler, viu? Vamos ler juntos aqui, ó. Parabéns, Léo Messi, pela grande partida e pelos 3 gols marcados. Chegar à marca de 16 gols em Copas do Mundo, igualando o recorde de Klose, é algo para poucos. Você é um jogador fora de série dentro de campo e continua escrevendo capítulos inesquecíveis na história do futebol. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e sua carreira. E acima de tudo, agradeça sempre a Deus por lhe dar saúde, talento e a oportunidade de continuar encantando o mundo com o seu futebol. Que ele siga guiando seus passos e abençoando cada momento da sua caminhada. Colocou aqui um emoji de prayer, né, de reza e de aplausos para Lionel Andrés Messi. Meu amigo, existem jogadores, existem ídolos, existem lendas. E existem aqueles que realmente atravessam gerações e sobrevivem ao tempo e fazem o mundo parar. E por isso, talvez exista apenas uma palavra capaz de definir Lionel Messi: eterno. Não é? E se essa for a última Copa do Messi, será que estamos preparados para dizer adeus ao maior camisa 10 que o futebol já viu em nossa geração? Eu torço contra a Argentina, eu torço contra a seleção da Argentina, porque eu sou brasileiro. Eu torço para a seleção brasileira. Mas eu tiro meu chapéu para Messi. Faz gosto assistir, viu? Fiz a reação aqui e realmente o cara é diferenciado. Copa do Mundo, muito obrigado por assistir mais uma vez uma lenda, Lionel Messi. Gostaram do vídeo? Deixa aqui teu comentário, o que é que vocês acham? A Argentina vai partir pro Tetra? Será que pode tropeçar para a França ou para outra seleção? Quem sabe a seleção brasileira? Deixa aqui teu comentário. Tá torcendo pra Argentina nessa Copa? Tá torcendo pra seleção brasileira? Tá torcendo contra a Argentina? Não sou contra a seleção brasileira, não. Mas a gente tem que reverenciar o bom futebol. E Messi em campo é muito diferenciado. Valeu, meus amigos. Se inscrevam aqui no nosso canal do Solta a Voz Diva. Gostou desse vídeo? Compartilha. Muito importante para os nossos canais.